E falando em Templo de Jerusalém, nós precisamos entender que houve um primeiro, houve um segundo e haverá um terceiro templo em Jerusalém. 1800 anos antes de Jesus nascer, Abraão, o pai da nossa fé, sobe ao pico do Monte Moriá e ali ele vai para sacrificar o seu único filho, Isaque. Deus, vendo a fé de Abraão, envia então preso entre os arbustos um carneiro. E Abraão então sacrifica o carneiro ao invés de Isaque. Cerca de 900 anos antes de Jesus nascer, o rei Davi compra o terreno onde estava o templo, o Monte Moriá, melhor dizendo, e ali começa a construção do Templo de Jerusalém, do primeiro Templo de Jerusalém, que somente em 957 o seu filho, o rei Salomão, termina a construção do primeiro Templo de Jerusalém. No templo existia um lugar, o lugar nobre chamado Santo dos Santos, mais ou menos onde está hoje os nossos altares na Igreja Católica. E naquela época, diferente de hoje, entre o Santo dos Santos e o restante do templo havia uma gigantesca cortina e somente uma pessoa, um sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia do perdão, para ver se estava tudo bem com o Santo dos Santos. E naquele lugar estava a Arca da Aliança. Aquela Arca da Aliança, construída pelo povo de Deus, ainda no deserto. E no seu interior haviam três coisas: o maná, um pote com maná do deserto, o cajado de Arão e também as tábuas da lei. O tempo passou e mais ou menos em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e destrói o templo, levando grande parte do povo de Deus como escravo para o exílio da Babilônia. A partir de então, a Arca da Aliança sumiu. E existem três teorias. Primeiro, é que a arca pode ter sido levada e está hoje numa igreja no Monte Nebo, que hoje é controlada pelos muçulmanos. Outra teoria é que a arca foi enterrada sob os escombros no terreno onde ficava o próprio templo. E a terceira teoria é que a arca teria sido levada para a Etiópia e escondida. Etiópia também é muçulmana. No ano 516, ainda antes de Cristo, cerca de 70 anos depois, Ciro, rei da Pérsia, invade a Babilônia e diz ao povo judeu: olha, eu não quero problema com vocês. Aqueles judeus que quiserem voltar para Israel, para Jerusalém, podem ir. Então, o povo de Deus volta para Jerusalém e ali começa a ser reconstruído o templo. Só que o rei Herodes, ele então ajuda na construção e amplia o templo de Jerusalém. Pelas mãos de Herodes, o templo ficou com 46 metros de altura e 480 metros de comprimento. No ano 70 depois de Cristo, os romanos então, cansados de tantas revoltas do povo judeu em Jerusalém, invade ferozmente a cidade de Jerusalém, destrói e saqueiam o templo. O Monte Moriá, então, Monte Moriá, onde estava o templo de Jerusalém, é tomado e dominado pelos muçulmanos, que constroem no mesmo lugar onde estava o templo de Jerusalém, eles constroem uma mesquita muçulmana. Mas é interessante que os muçulmanos constroem no mesmo lugar onde estava
o Santo dos Santos, no mesmo lugar onde estava o pico do Monte Moriá, que Abraão iria sacrificar Isaque. Quando se entra nessa mesquita, esta pedra no pico do Monte Moriá, ela está isolada, cercada por uma pequena cerca, porque o povo muçulmano também acredita que Abraão foi um homem de fé. Por isso, mantiveram ali cristãos, não podem entrar na mesquita, apenas muçulmanos. A mesma pedra onde Isaque seria sacrificado e a mesma pedra que sobre ela foi colocada a Arca da Aliança. Mas perceba, hoje existe em Jerusalém o Instituto do Templo. Sim, eles estão construindo os utensílios que tinham no Templo de Jerusalém. Por quê? Porque para o povo judeu, Jesus não era o Messias e eles ainda esperam o Messias voltar. Só que, segundo o Novo Testamento, o anticristo, quando aparecer, vai fazer uma aliança, um pacto com o povo de Israel e eles temporariamente acreditarão que ele é o Messias. Ele então terá o controle do mundo, ele vai dar ao povo de Israel autorização para construir no Monte Moriá o terceiro templo de Jerusalém. Infelizmente, eles serão enganados, mas como os judeus, assim como os cristãos, são o povo de Deus, lá na frente, em pouco tempo, eles perceberão que aquele homem, aquele líder político, não é o Messias que as Escrituras falavam.